Sorria, você está sendo filmado. Hoje eu estou aqui com uma lenda viva do teatro e da cultura goiana. Mauri de Castro, que ele é ator, é diretor, é cantor, é compositor, é tudo. Tudo que vocês imaginam o homem é. Já fez teatro, já fez cinema, fez tudo. Sou igual pato. É igual o Pato. É, que canta, voa e corre, mas não faz nenhuma das coisas que presta. Ai, mas fez esse livro aqui, que é Sonata em Mi Menor. Mauri, vou começar o seguinte, vou começar do começo, dos princípios. Sim. Como que você saiu de Pires do Rio pro mundo? Eu saí para ser padre franciscano. Essa barba explica tudo, então. Aí do Uma seminário, barba monástica. não, do seminário eu fui pro exército, construí estrada de ferro, aquela estrada, aquela ponte ali perto de Pires do Rio, Sim. né, da ponte do Rio Corumbá, ajudei a construir, carregando Opa. trilho, dormente. É mesmo? É, Olha é só. verdade. É. Opa. Depois eu fui jogador de futebol. Opa, qual a posição? Ponta esquerda do Anápolis. Oh. Sou canhoto, né? Posição Meu difícil, apelido hein? Então, aí... Depois, aí um cara da Argentina, um ator bailarino, veio dar um curso de teatro no Sesc, uma oficina de 15 dias no Sesc de Anápolis, e eu fui fazer. Cara, nunca mais voltei pro centro de treinamento. Ué, Nunca mais deixei então, o o pessoal teatro. fala do futebol bailarino, né? Então. Pois é, mas... Seria a hora de ter o futebol bailarino no Brasil, né? Isso em 74, 1974. Aí fui para Curitiba fazer um curso de teatro dramática. Aí que eu fui conhecer a turma, o Hugo Zorzetti, porque na época, em 74... Que é goiano também, né? Sim, o Hugo estava lá. Zorzetti, essa turma toda aí do teatro. Na época, Curitiba era um centro de pesquisa e estudo Era teatral. muito. E estava reformando o Cine Goiânia para virar Teatro Goiânia, no governo do Irapuã. Né? E o Aldair Aires era o secretário, o superintendente de cultura, grande ator, professor, escritor. Né? E ele selecionou 12 pessoas da área do teatro. 12 apóstolos da barba. E mandou para Curitiba para fazer um curso, cada um na sua área. Tinha bailarinos, tinha diretores, tinha cenotécnicos, iluminadores, contra-regra, tudo. E eu e Terezinha Fernandes, que hoje está em Curitiba, fomos para a área de atores e atrizes. Então voltamos, aí assumimos o Teatro Goiânia, uma coisa muito interessante que eu... Você assumiu a gestão do Teatro Goiânia? Foi, essa turma assumiu o Teatro Goiânia em todos os setores. Sim. Né? Aquela coisa que colocou os doidos para cuidar do hospício. E como na época o Ari Valadão não pagava funcionário público, eu mudei para o teatro e morei 2 anos num dos camarins do teatro. Era minha casa ali. Né? Muita então, história. Foi muito interessante. E isso durou quanto tempo? Isso foi até 70. O Teatro Goiânia inaugurou no dia 15 de março de 1978 com Margot Fontaine, que era a primeira bailarina do teatro francês. Né? Então, a partir daí, 2 anos depois, eu continuei, aí que com a Fundação de Cultura, criou-se a Fundação de Cultura, cuja primeira presidente foi Dona Belquise Spencer de Carneiro Mendonça. Lendária pianista. Lendária pianista. E aí começamos a desenvolver esses projetos. O grupo nosso era Hugo Zorzetti, Guti Fraga, que depois ele foi para o Rio, idealizou e concretizou, e hoje é uma potência de renome até internacional, o grupo Nós do Morro, no Vidigal. Sim, é um grupo muito importante. Muito importante. De teatro social. Sim. E ali fornece muitos atores para cinema, para novelas e tudo. E você já teve um projeto parecido com esse, né? Aqui em Goiânia, né? Que era o projeto Viramundo, né? Era o projeto Viramundo. O que foi o projeto Viramundo? O projeto Viramundo foi uma idealização. Foi assim que eu ainda estava na dupla Vira e Mexe. Que vamos falar sobre isso. Então, Viramundo é um projeto, um curso de teatro lá do Martim Sererê, né, que eu e Wilson Araújo dávamos de formação de atores. Né? E em seguida, eu fiz um projeto nos bairros, percorremos 192 bairros de Goiânia, levando espetáculos discutindo questões sociais. Com a turma do Viramundo? Ou Não. você aproveitou algumas pessoas que... Dali 2 me acompanharam para esse projeto.
E esse projeto é interessante, é preciso que se conte, porque eu estava na peça Martins Sererê, né? E a peça ia para Dijon representar o Brasil. Eu pedi para sair porque eu não queria ir para a França, eu queria ir para os bairros. Eu tinha esse projeto e o Carlos Maranhão, que na época era presidente da Fundação Cultural, da Fundação de Promoção Social, comprou o projeto e nós percorremos 192 bairros de Goiânia com esses projetos de desenvolvimento, de trabalho social, de discussão, de debate com a comunidade, apresentando dentro de igreja, dentro de colégio, no meio do mato. Tem cenas. E, na época, o Tucano, né? Tucano, grande jornalista, apresentador. Ele tinha um programa de televisão. Sim. Né? E ele acompanhava... O Lex Luthor goiano, né? Exatamente. ele acompanhou esse projeto todo. E foi impressionante, porque a gente ia lugar... E todas as apresentações nossas dava assim 500, 800 pessoas. Pessoal do bairro. Sim. Né? E foi muito legal. Depois eu desenvolvi esse parecido no Tocantins. Eu fiquei 3 anos no Tocantins, dando aulas de desenvolvimento do potencial criativo da criança e do adolescente via técnicas de teatro. Foram 2.000 e tantas crianças e adolescentes. Né? Montei e formei grupos em 30 cidades do interior do Tocantins, mas só as cidades sim, que não recebiam benefício. A primeira coisa que eu pedi para não ir foi Araguaína e Gurupi. Por quê? Porque elas recebiam. Ah, sim, você queria ir onde não tinha nada. Não tinha nada, onde o cara nunca ouviu. Fui para Talismã, entendeu? Que é uma cidadezinha de poucas ruas, e ela foi uma das que reformaram um galpão para eventos culturais. E assim, quando você ia nessas comunidades, nessas vilas, cidades pequenas e tal, o que você fazia? Você aproveitava a cultura local? Sim. Ou trazia, por exemplo, o grande teatro para eles? Ou colava as duas coisas? Não, tudo. Era turma assim de 50 pessoas de manhã, 50 pessoas à tarde, 50 pessoas à noite. A participação da comunidade era impressionante, sabe? Então, ali, porque o que é o teatro? O que é o teatro? O teatro é comunicação. O teatro, antes de ser arte, ele é comunicação. E nós, atores, aprendemos e nos habilitamos a desenvolver a nossa capacidade de nos comunicar através do verbo, através do olho, através do corpo, através da expressão. E era isso que eu levava para as comunidades. E aí, como fechamento de projeto, eu deixava uma peça explicada com detalhes do que podia ser feito ali, de cenas. E depois, cara, eu fiz um festival em Miracema do Norte, juntando todos os grupos dessas 30 cidades. Foi uma loucura. Quantos dias de festival? Cara, foi uma semana inteira. Ah. Eram 30 espetáculos curtos, né? O espetáculo não passava de 20 minutos, então dava para você apresentar 5 espetáculos por dia. E você também é dramaturgo, né? Sou. Quais são as suas peças assim, principais, vou dizer assim, da sua Cara, obra? eu tenho uma peça, vou começar de trás para frente. Sim. Então vamos ver, vira e mexe. Em dezembro do ano passado, eu tive uma peça chamada Sinfonia do Caos, que é um monólogo, que foi traduzido por um pessoal na Colômbia, e foi selecionada para entrar num livro só de monólogos latino-americano e foi lançada agora em dezembro em Bogotá. Né? Tive uma outra peça chamada Paradox, que foi montada em Goiânia pelo Marula, o grupo Marula, direção do João Bosco Amaral, e que foi montada também em Angola pela Companhia Velas de Teatro de lá. Né? Então, bom, e tem as comédias. Eu tenho uma comédia. Você é muito marcado por comédias, assim. Não, eu fiz tanta coisa. No cinema eu só fiz papel sério. Foi. Inclusive, né? No Tronco, né? Inclusive no Tronco. Sim. Sempre me dava papéis que assim. Que é o Capitão Covarde ali. Exatamente. Só no Coração dos Deuses que eu fazia o grande vilão, mas eu dei uma cara leve para ele. É verdade. Mais engraçado, mais desengonçado do que mal. Né? Que foi interessante o capelão. Então, no Coração dos Deuses, que é filme com o Fagundes, o filme Fagundes também, bem legal.
Uma aventura, na verdade. Nossa, tem pouca aventura no cinema brasileiro, né? Esse aí é uma que vale. É uma espécie vale de Indiana Jones. Indiana Jones, isso. Túnel Boa do comparação. tempo. Porque a gente, Minas do Rei Salomão, né? Aquela a coisa, gente né? começa no período atual e cai lá nos Bandeirantes, Sim. no século XVII. Sim, sim. Então a gente encontra Anhanguera, encontra Borba Gato, Fernão Dias, encontra aquela turma toda. Sim. Né? Então é um filme que os dois, tanto o Tronco quanto No Coração dos Tronco Deuses, é um épico, estão né? disponíveis no YouTube. Ah, sim, é verdade. Mas assim, você falava de ser marcado como comediante, Sim. né? Como que foi isso? Então, foi por causa do Vira e Mexe. Né? Apesar de eu, no Teatro Exercício com o Hugo Zorzetti, durante 10 anos, tivéssemos feito tantas comédias e muito drama. Né? Porque a gente discutia muito questões políticas, questões sociais, né? E a comédia entrou com Vira e Mexe. Vira e Mexe partiu de uma coisa séria. Eu desenvolvi um projeto chamado Literatura em Cena, que então eu montei alguns textos como Boca de Matos, que era a vida e obra do Gregório de Matos, mais o Juca Mulato, do Menotti del Picchia, né? Num espetáculo só, então chamava Boca de Matos. E depois eu fiz Abaporu, que era um espetáculo sobre o movimento antropofágico. Esse é clássico. Né? De Oswaldo de Andrade sim, e tal. Então, que foi... E aí, no meio do espetáculo, o ator saía de cena e dava um buraco enquanto ele trocava de roupa, né? Aí eu chamei o Jorge Cosmo. Que era do elenco ali da festa. Exatamente, que inclusive fez Martim Sererê também. Músico, né? Músico da maior qualidade. E aí nós bolamos uma dupla de caipira chamada Zé Capanga e Mané Cabaça. Ah, é o nome original do Vira e Mexe? Eu não sabia disso. Não era nem Vira e Mexe, dentro da dupla, para discutir a questão política brasileira dentro da linguagem do matuto, que é uma coisa super antropofágica também, sim, né? Sim, falar de coisa séria, de coisa mais profunda dentro da linguagem do matuto. E aí ficou sendo a parte que a plateia mais gostou do espetáculo inteiro. Foi-se embora toda a história da antropofagia, que para mim é o movimento da literatura brasileira mais bacana, assim, porque foi quando radicalizou mesmo a brasilidade, né, e a volta mesmo, e parar de seguir os futuristas italianos e toda a ditadura de como se escrevia texto. Então, no movimento antropofágico, começou então o Brasil, que deu origem, inclusive inspirou a Tropicália dos baianos, né, Caetano, Gil. Sim, tal, veio daí, né? Tem toda uma tradição. Foi essa inspiração, né? Então, eu não sei mais o que eu estou falando. Não, aqui é um monólogo. Mas, assim, a comédia. É comédia. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa do Vira e Mexe que sempre me intrigou. Assim, que as pessoas sempre olharam pro Vira e Mexe, é uma dupla de caipira, não sei o que e tal. Só que tinha uma composição cênica muito interessante, porque eu percebi que o Jorge Cosmo, ele fazia o cara que era, vamos dizer assim, o comunicador da coisa, que ele falava, ele ia à frente e tal. E você era o sujeito, mas que pontuava, que né? pontuava, só que de uma maneira muito cínica, né? Que era sempre alfinetado, falava pouco, né? Assim, tinha uma composição ali que tinha muito sentido. E era uma homenagem ao Varengue Ranchinho, a uma homenagem ao Varengue Ranchinho é maravilhoso. Ranchinho, porque era roupa de caipira invertido, a camisa azul e a calça amarela, eu de camisa amarela e calça azul. Sim. Né? Então, foi... Mas essa composição era pensada mesmo, assim? De você ser o cara que pontuava? Não, foi natural. Foi natural. E aí... E outra, eram dois caipiras que falavam de coisas absolutamente sérias. Por exemplo, a coisa do tabaco. Começou com um clipe que nós fizemos imitando aquela turma do clipe né, Hardway. Me Hardway, né, imitando todos aqueles personagens. Michael Jackson, Bruce Springsteen, então todo mundo ali. Cyndi Lauper. Então foi... E explodiu, né? Assim, explodiu. Se for pensar em termos de hoje, você viralizou, né? E na época era muito mais difícil. Porque que ano que foi, mais ou menos? Isso foi em 91. Direção, o clipe foi dirigido pelo Sérgio Leão e produzido pela Fátima Roriz,
que era do departamento comercial da TV Anhanguera. Todo feito em Goiânia mesmo. Todo feito em Goiânia. E ela mandou esse material para o Walter Lacer, que era diretor artístico da Globo na época. Isso mandou numa segunda-feira. Na sexta, nós já estávamos no Rio, convidados pelo Chico Anísio para a escolinha do ano seguinte, que era 92. Nós lançamos a dupla em outubro de 91 e já entramos, cara, com 10 dias a gente já estava contratado para a Globo, né? E o grande sucesso e a grande arrancada do Vira e Mexe foi o programa do Jô Soares, né? Porque a gente não esperava a reação do Jô Soares. Ele gritar bravo 4 vezes durante a entrevista. Sim. Era para fazer um bloco, nós fizemos 3 blocos, por quase o programa inteiro. Sim. E depois ele ainda repetiu. A partir do Jô, nós começamos a fazer uma média de 15 a 18 shows por mês. Passou a ter um programa... Tínhamos um programa da Serra Dourada aqui. Que era gravado no Martins Sererê, Martins Sererê, com plateia, era um programa de auditório muito interessante. Você assistiu... Eu ia demais. Fui muitas vezes. Então, por ali passou... Não, e era legal, desculpa, mano, porque assim, tinha uma coisa ali de música goiana, e o Marcelo Barra, a Maria Eugênia... Todo mundo. E comediantes também, quer dizer, era muito, muito legal. Assim, e ali passou também os meninos que estavam começando a cantar na noite aí, Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, eu me lembro do Bruno e Marrone lá. O Guilherme Santiago também. Eu me lembro do dia que o Marrone levou o pai dele. É verdade, né? Lá. Sim. O pai dele todo assim, ele parecia o Vira, na verdade, o pai dele. Aquela... Não, mas uma das coisas mais loucas que aconteceram foi, a gente foi fazer um show em Uberlândia, e no caminho para o show, um show aberto, num clube, e aí o contratante, falou assim, olha, antes de vocês vai ter um grupo aí que vai abrir o show de vocês, tá? Maravilha, a gente abriu o show para tanta gente. Aí chegando perto do clube eu falei, qual que é mesmo o nome do grupo? Ele falou, não, estão começando agora, chama Só Pra Contrariar. Os mineirinhos. Olha a parada que é doida a vida. Tem os mineirinhos. Mas então, você ficou marcado pela comédia? Pela comédia, a partir daí. Isso te incomodava de alguma maneira ou não? Ou você achava que era natural? Não, porque tudo era interpretação. Sim. Porque há uma diferença entre o humorista e o comediante. Aí já é uma explicação técnica. Opa, isso é importante. Então, o comediante, ele trafega em todos os gêneros de da tragédia ao humor. Ator em francês é comediante, não é? Comediante. Sim, o Antunes Filho, nosso grande diretor aqui também, ele sempre gostava de chamar o ator de comediante, né? E o humor, o humorista, por exemplo, o humorista ele só faz tipos. Tipos são personagens mais bidimensionais, rasos, que não tem conflito, que não tem alma no sentido do conflito dramático. São marcados por bordão, muitas vezes. E outra, estereótipo. Sim. Né? Mas o Canabrava, por exemplo, do Tom Cavalcante, é um típico de tipo. Os personagens da escolinha são tipos, são tipos que são todos rasos, são caricatos, né? São bem acentuados. E o que não é um demérito, isso aí é um tipo importante. Um tipo de construção, né? Exatamente, É importante pontuar. Por exemplo, a diferença, vou citar 2 atores, um comediante e um humorista. Tom Cavalcante, humorista. Nesta Capitinga, humorista. Não dão conta, não conseguem fazer personagens dramáticos. Neila Torraca, Marco Nanini, são comediantes. E eles fazem da tragédia ao humor. Sim. São os caras que dominam a linguagem teatral, a linguagem cinematográfica, em todos os gêneros. Né? Então, e eu fiquei muito marcado, pelo Vira e Mexe, por causa também da exposição que foi. Sim. Poxa, a gente já estreou na Globo, né? Escolinha do Professor Raimundo, ficamos 1 ano na Globo, depois o Gugu levou a gente para o Domingo Legal, ficamos 4 meses, Carlos Alberto arrastou a gente para a Praça Nossa, ficamos 1 ano e meio na Praça Nossa,
Aí a Globo me escalou pro Rei do Gado, e aí eu saí do Vira e Mexe, e Ilson Araújo entrou no meu lugar fazendo Vira. Sim, sim, Né? sim. E você teve uma trajetória musical importante também, né? Compositor e Como tal. compositor, Explora um pouco a comédia também, né? não, Em mas alguns músicas poemas, sérias, cara. por exemplo. Eu tive muita coisa. Eu e Chechel, por exemplo, que fomos pra Xuxa no final dela na Ah, Globo, sim, Chechel. ganhamos pela Do Nós é Nós, né? ganhamos da votação da internet o concurso de paródia, né? E depois, agora, as composições sérias, em parceria com Marcelo Barra, foram mais de 20. Já tivemos música e novela, né? Tema de Maria Lua, que era filha da Ana Raio. Ana Raiz é Trovão, Ana né? Raiz é Sim. Trovão, Novela é bem então, importante. tivemos a música nossa lá. E é legal isso. Eu acho que eu consegui dar uma expandida na minha possibilidade mercadológica, aprendendo a tocar violão, cantar, compor, escrever. Eu tenho 17 peças que eu quero começar a editá-las, né? Embora agora eu esteja mais na vibração da poesia, né? Vamos falar sobre isso agora. E tem um segundo livro pronto, que deve sair até fevereiro do ano que vem. E este livro aqui? Que livro é esse? Sonata em Mi menor. Primeiro explica esse título. Esse título é bem legal. O Né? título foi uma brincadeira que eu fiz com a nota Mi, né? Geralmente sonata em Lá maior, Lá maior, Mi menor, papapá. E eu queria dizer que não era uma sonata musical, embora a poesia ela seja música, né? A poesia ela tem ritmo, as palavras não estão ali. A poesia começou cantada, né? Homero e tal. Exatamente, né? A lírica. Tanto que o Nobel do Bob Dylan foi em cima disso, né? Aquela coisa do poeta. E aqui tem uma, por exemplo, o livro fala sobre, tem muitos aforismos, né? Tem muitos, e tem uma explicação sobre o meu processo de criação. Que está aqui, ó. Por que escrevo? Por que escrevo? Não escrevo para concurso, nem porque preciso. Não escrevo por impulso e nem por estar vivo. Não escrevo porque sofro, muito menos porque amo. Escrevo porque derramo. Fantástico. Isso porque você escreve. E por que você lê? O que você lê? O que você costuma ler? O que te formou como leitor? Nossa, eu comecei a gostar de ler no seminário franciscano. Né? A gente estudava muito, tinha que ler muito. Então eu aprendi a gostar muito. E me encanta tudo que é brasilidade. Por isso eu mergulhei ali no trabalho, né, puxa vida, o Raul Bopp. Raul Bopp. Inclusive uma das suas peças mais importantes, como Honorato, foi mais importante porque eu gosto muito. Baseada Cobra Grande, né? Toda aquela sobre coisa, todos né? O universo da mitologia. Você fez uma música, inclusive, muito boa, foi baseado no Cobra Honorato. Sim, e ficamos em segundo lugar no Festival Nacional da Globo. Eu não vou falar nada, mas eu achei uma injustiça terrível, porque era muito melhor do que o primeiro colocado. Eu não falei nada. Se o primeiro colocado tá me ouvindo, eu não falei nada. Defendida e musicada, a poesia musicada pelo João Marcelo. João Marcelo, que deu uma interpretação espetacular, fantástica, né? Fantástica. Ele uma coisa meio operística, assim, né? Muito Exatamente, bom mesmo, muito bom mesmo. Mas então, a Raul Bopp, o que mais? Então, essa turma da literatura brasileira, da brasilidade, da antropofagia, porque me encantava também o movimento de 24, chamado Movimento Pau Brasil. Pau Brasil, sim. Né, que foi o primeiro pontapé para chegar na antropofagia em 1928, com a turma aí pegando pesado mesmo sobre a brasilidade, né? Então, e aí você coloca o Mário de Andrade, o Oswaldo, a turma toda. A turma toda, Raul Bopp, o Menotti Del Picchia, que é a turma que vem ali de 22, da Semana de Arte Moderna, né? E Tarsila do Amaral, tanto que eu fiz o Abaporu. Sim. Abaporu foi um quadro da Tarsila do Amaral e nomeado, quem deu o título a ele foi Oswald de Andrade. Sim. Né? Que está na Argentina hoje, né? Pois é, olha como isso. É que o quadro mais famoso da arte plástica brasileira não está no Brasil? O famoso pezão, né? Então, a minha literatura, eu sou muito curioso. Eu sou um cara que já transitei por
tem que nomear, tá? E tudo eu vou fundo. Eu, por exemplo, se eu entro para Seichonoye e a Seichonoye tem uma biblioteca dessa, enquanto eu não leio pelo menos a metade, eu não sossego, porque eu quero saber por que é aquela filosofia, né? Então, eu fui católico, espírita, umbandista, adoro tudo que envolve o trabalho afro-brasileiro, a mitologia afro. Gosto demais da mitologia grega, mitologia afro-brasileira. E então fui para Seichonoye, cheguei a fazer curso de preletor, fui para... O que é preletor? Preletor é o cara que é o sacerdote. A sacerdote. É o cara que está autorizado a dar palestras sobre a filosofia da Seichonoye. Sim. Fui para a Messiânica. Que é oriental, né? Oriental. Masaharu Taniguchi, em 1931. Sim. Que ele criou pegando 50% do budismo e 50% do cristianismo. Sim. Né? 9 anos depois veio o Meisho Sama, né, com a Messiânica, criada também no Japão. Né? E também... E você tinha um envolvimento mais intelectual ou você era realmente prático, inclusive, de ritual. Eu aplico Jorei e tal, né? E depois eu fui para a eubiose. A eubiose foram 4 anos de estudos profundos, porque ela vai tratar da história oculta da Terra, né? Até chegar na série interna, que é quando você tem acesso às informações realmente que quem não chegou até os iniciados, né? Só os iniciados têm isso. E como é para iniciados, né? Então não vamos falar muito disso. Mas você leva isso para sua arte? Levo, ou não? claro. Ou é uma coisa que fica mais... Porque filosofia, né, cara? Como é que você não leva a filosofia para a arte? Né? Então, Quais livros nesse sentido que você recomenda? Nossa, para lerem, assim? Cara, alguém que é você totalmente... tem que ler de tudo. Eu sou um livre pensador. Não tenho dogmas, mas tenho uma espiritualidade centrada absurda. Eu vivo a espiritualidade. Eu tento. Né? Maravilha. É claro que a terceira dimensão aqui não te permite muita coisa. Sim. Mas eu sou muito ligado a estudos de ufologia, né? de toda a história de Orion para cá, né? Desde a Guerra de Orion, a vinda dos Kumaras e as guerras dos reptilianos, dos draconianos. Essa coisa toda aqui é natural nossa. Sim, né? sim. Essa coisa de achar que só existe seres humanos, né? Existem humanoides, existem humanídeos, existem insectoides, existem draconianos, que são também altas hierarquias espirituais. É um preconceito que a gente tem, né? Calcado até pela tradição cartesiana, tudo, toda, exatamente. Né? Newtoniana. Porque o que desconstrói a unidade é o ocidental. O ocidental é que vai dividir em partes, né? Que é o cartesianismo, que vai... porque no Oriente, desde 10 mil anos atrás, eu falo, até antes, muito antes, até milhões de anos atrás, porque aí nós temos que entrar no processo da Lemúria, dos Atlantes, das cidades intraterrenas, intraoceânicas, das cidades de quinta dimensão, né? O reino de Agartha, Shambhala, Telos, Poseide, que são essa turma toda aí. Vocês viram, gente, por isso eu falei que de Pires do Rio para o mundo, e não só para o mundo, mas para o universo e para todos os universos. Todo o universo que nós estamos no universo de Nebadon, que é um dos 7 universos de Orville. Sim, teoria das cordas e tudo. Sim, é quântica. Exato. Né? Olha, então, última pergunta. Seguinte, eu sempre faço essa. Se estivéssemos no universo do Ray Bradbury, do Fahrenheit 451, e você tivesse que ser um livro, você decoraria esse livro e seria esse livro? Que é uma forma diferente de fazer aquela pergunta do livro da ilha, né? Me perdoe a matotice, eu não estou entendendo nada que você está falando. É porque no livro do Fahrenheit 451, os livros são proibidos, é uma distopia. Sim. Né? Então, como os livros são proibidos, as pessoas leem livros, decoram o livro e destroem o livro e elas se tornam o livro. Então, que livro você se tornaria? Eu me tornaria só um pedacinho da Bíblia, que é o roteiro da
evolução espiritual, que é o Sermão da Montanha. Só isso. Não precisa de mais livro. Se você quiser se espiritualizar, seja pelo menos 1% do que está ali escrito. Que começa pelo não julgar, não criticar, não, entendeu? E é só isso. É você seguir a lei cósmica do fazer algo, porque isso veio também de longe. Veio bota Pleiades, bota Andrômeda nisso, que trouxeram essa frase cósmica, de não fazer ao outro aquilo que você não quer para você. Então, É só isso. Se você fizer só isso, só essa frase, que é uma lei cósmica, pronto, o mundo, nós vamos para a 5ª dimensão rapidinho. o que dizer depois disso? Magister Dixit. Obrigado, Mauri. Valeu. Grande entrevista épica, cósmica. Sonata em Mi menor. Mi. Se não tem alma pequena, leia que vale a pena. Com certeza. Valeu.